existe uma bela história que tenta fazer-nos entender um pouquinho da Santíssima Trindade, festa que toda a igreja no mundo celebra no dia de hoje. Pai, Filho e o Espírito Santo, o nosso Deus. A história conta que quando Santo Agostinho ainda não tinha terminado o seu processo de conversão, ele andava por uma praia de areia branquinha e meditava nessa questão da Trindade. Ele tentava compreender, escrevia, fazia rascunhos, estava tentando escrever um livro para fazer as pessoas compreenderem melhor a Santíssima Trindade. E ao caminhar naquela praia, meditando, ele viu um menino que colocava o dedo na areia assim, fazendo um buraquinho na areia. E ele chegou próximo e perguntou: menino, o que você faz aqui solitário? Ele disse: não, eu estou cavando um buraco na areia. Para quê? O que você vai colocar ali? Conchinhas? Vai plantar alguma coisa? E ele disse: não, eu vou colocar aqui dentro a água do mar. Mas menino, como um buraquinho tão pequeno caberá toda essa água do oceano? Não é possível. E o menino então olha para ele nos olhos e diz: a mesma coisa que você, Agostinho. Como que a tua cabeça tão pequenina, teu cérebro tão tacanho, vai poder compreender a imensidão, a grandiosidade da Santíssima Trindade? Então ele compreendeu, aquela luz veio e o menino desaparece e ele começa então a ter uma nova visão da Trindade. Não podemos compreender totalmente algo que pertence ao infinito, mas se nós não podemos compreender totalmente, as Sagradas Escrituras nos dão pistas, e pistas fortes para nós compreendermos melhor o mistério da Trindade. Como é que pode esse Deus que é um, mas são três pessoas? Se são três pessoas, como ele pode ser um? São três. Pela lógica, a nossa matemática não consegue chegar até lá. Vamos meditar então. Jesus nos diz que nós devemos ser batizados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ele confirma a existência dos três. Quando Jesus entra no Jordão para ser batizado, nós vamos ver ali reunida a Trindade. A voz do Pai se faz ouvir na força do Espírito Santo em forma de um pombo. O Filho está ali na água sendo batizado. Este é o meu Filho muito amado, em quem coloco toda a minha afeição. O Pai, o Filho e o Espírito Santo reunidos ali. No alto do Monte Tabor, nós vamos ver mais uma vez a Trindade reunida. Na transfiguração, Jesus diante de Pedro, Tiago e João se transforma e a voz do Pai se ouve. O Espírito numa nuvem os envolve e se ouve: este é o meu Filho muito querido, ouvi o que ele tem a dizer. Mais uma vez nós vamos ver Pai falando, a voz do Pai na força do Espírito Santo em forma de uma nuvem, e o Filho ali reunida a Trindade. É quando a humanidade começa a conhecer um pouco mais das três pessoas que formam o nosso Deus, que sempre existiram, porém não eram conhecidas. Porque o Antigo Testamento, todo o Antigo Testamento fala de Javé, Deus Pai, a era de Deus Pai. O Novo Testamento apresenta o Filho, é ali que nós conhecemos o Filho, quando ele vem viver e morar no meio de nós. Então passamos a conhecer o Filho. E o Filho nos diz: eu e o Pai enviaremos o Consolador, o Paráclito, o Espírito Santo, para permanecer no meio de vocês. E ali em Pentecostes irrompe o Espírito Santo de Deus, que permanece até hoje tão vivamente. Podemos dizer que do Novo Testamento até a passagem desse milênio, nós falávamos tanto em Jesus, apesar de conhecer os outros, o Filho,
hoje falamos também em Deus Pai, em Jesus o Filho e mais ainda do que antes no Espírito Santo. É a era do Espírito desse terceiro milênio. Como são três e um só? O Pai gera o Filho. O Filho é gerado no Pai. Como uma mãe gera o Filho, esse Filho é sangue e carne da mãe. Filho de Deus é toda a mesma substância do Pai. Por isso diz, consubstancial ao Pai, igual, mesma substância, gerado do Pai. E o Pai e o Filho dão origem ao Espírito Santo. Nosso Deus é uma comunidade. Mas como se é um só? Três pessoas numa única divindade, cada um tem uma função, tem um trabalho diferente um do outro. Ao Pai cabe a criação, o trabalho de Deus, criar o mundo, criar o homem, continuar a criação contínua, o equilíbrio nesse universo, o equilíbrio cósmico, o trabalho do Pai. Jesus disse, meu Pai trabalha sempre, por isso eu também trabalho. E qual é o trabalho do Filho? A redenção, constantemente nos redimindo. Na cruz está ali o que o Filho fez pela humanidade, a redenção. Esse é o trabalho do próprio Filho. E do Espírito Santo é a santificação. O trabalho do Espírito Santo é nos santificar. Braço de Deus Pai, de Deus Filho, é o Espírito Santo nos chegando, nos convertendo, mudando, santificando. A santificação da humanidade é o trabalho do Espírito Santo na história da salvação. Então, são três pessoas distintas, Pai, o Filho e o Espírito Santo. Mas por que nós dissemos que nosso Deus é uno, é um só? E aqui está a chave para nós compreendermos isso. O que faz com que eles sejam um é a sua união. Deus não quis ser solitário, Ele quis ser uma família. Deus quis ser uma comunidade de amor e concordância. É o amor que une essas três pessoas, tão forte, tão grandioso, que torna uma só. O que um quer, o outro aprova, o outro vai fazer. A concordância que existe entre o Pai, o Filho e o Espírito Santo é tão forte. A fraternidade, a união tão grande, que nós deixamos de ver três. Vamos ver um único, porque a igualdade deles no amor, na concordância, na união é muito, muito forte. Tornam um único Deus, mesmo que Ele se apresente em três pessoas distintas. E é essa belíssima festa que nós hoje, no mundo inteiro, a igreja inteira celebra. O nosso Deus, o Pai, o nosso Deus, o Filho, o nosso Deus, o Espírito Santo. Um único Deus, dividido numa família, numa comunidade perfeita, para nos dar o exemplo de que nós também não devemos ser solitários. Homem algum é uma ilha. Deus nos faz para vivermos em comunhão, em comunidade. O exemplo vem do alto, do nosso próprio Deus. Louvado seja Ele, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Sempre seja louvado.